capítulo 17, verso 38. Quem achou, diga amém. Amém? Diz assim: Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda foi-se chegando ao filisteu. Verso de número 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vem contra mim com espada e com lança e escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei e tirarei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Diga toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar, você que está de pé. Graças a Deus. Feche os seus olhos nessa hora. Deus, em nome de Jesus, meu Pai, fala conosco, nos abençoa através da Tua palavra. Palavra essa que não pode mentir. Palavra essa que é viva. Palavra essa que produz vida. Palavra essa que purifica e restaura. Palavra essa que são palavras de vida eterna, em nome de Jesus. Fala conosco, nos abençoa, hoje e sempre. Amém. Amém? Irmãos, hoje nós estamos, finalizando a campanha Águas para a Libertação. Hoje você vai levar a sua garrafinha para casa, e seu pedido vai ficar aqui. Nós vamos levar ele posteriormente para Manoel Monte, para estar apresentando a Deus ali, queimando os pedidos, E já entrando na mensagem, nós vemos aqui um texto, se é que eu posso dizer, um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Um texto que até mesmo na escola dominical para as crianças, a professora ali, ensina para os seus alunos, as crianças, da sua forma, explicando, é claro, a história do rei Davi, um jovem que fez a diferença na sua geração, fez a diferença nos dias em que esteve sobre a face da terra. E é isso que Deus quer de mim e de você, que nós venhamos fazer a diferença nos nossos dias nessa terra. Porque a Bíblia diz que um dia o Senhor virá e verá a diferença entre o que serve e o que não serve. Então nós não fomos chamados para ser mais um no meio da multidão. Nós somos chamados para fazer a diferença, para ser um instrumento na mão de Deus. E Davi foi um desses instrumentos que Deus levantou na sua geração para mudar a história de Israel. A Bíblia diz que a história espiritual de Israel estava lá embaixo.
estava no chão. Por quê? Porque a Bíblia diz que o povo rejeitou o governo de Deus. Primeiro erro que eles tiveram: rejeitaram o governo de Deus e buscaram o governo humano para si. Futuramente Deus poderia fazer isso, sim, poderia. Mas quando o homem quer pular na frente de Deus, por isso que Jesus disse: aquele que quer vir após mim, não é na minha frente, é após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então Deus tem que estar na frente, mas o povo quis atropelar o projeto de Deus. Eles olharam para as demais nações e começaram a desejar: olha, a Síria tem um rei, a Babilônia tem um rei, as outras nações têm um rei, nós também queremos um rei. Então Samuel vai falar com Deus, e Deus fala com ele: Samuel, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. E o povo insistiu, e Deus então ordenou Samuel para ir até a cidade de Benjamim e ungir lá o primeiro rei de Israel, que foi Saul. E Saul então começou a reinar em Israel. Começou no princípio até ter um certo êxito. Mas a Bíblia diz que o melhor é o final das coisas. Não importa como você começa, o problema é como você vai terminar. A questão é como você vai terminar. O apóstolo Paulo, ele ora para os irmãos da cidade de Gálatas, no capítulo 3, ele fala assim: olha, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Muito me admira. Vocês começaram no espírito e estão terminando na carne. Então o que importa é como vamos terminar a nossa jornada nessa terra. Então no começo ele começou muito bem, mas chegou um momento que ele começou a meter o pé pelas mãos. Ele começou a fazer da maneira dele, da forma dele, do jeito dele, sem consultar a Deus, sem saber o que Deus ia pensar ou não. Ele simplesmente colocou na cabeça dele: se eu sou o rei, então quem dá ordem aqui sou eu. Então a história espiritual de Israel foi lá embaixo. Já não estava boa, mas foi lá embaixo. Por quê? Por quê? Porque ele reinou 20 anos em Israel. E nesses 20 anos, quarta-feira você ouviu aqui a mensagem acerca da arca. Ele reinou 20 anos. E nesses 20 anos, ele nem sequer passou na cabeça dele aonde estava a arca de Deus. Tanto que uma das primeiras atitudes de Davi, quando assumiu o reinado, foi: como trarei de volta a arca de Deus para Israel. A presença de Deus. Saul não estava nem aí com isso. Saul tinha recebido a presença de Deus, mas ele desprezou essa presença. Ele desprezou o cuidado de Deus, ele desprezou a palavra de Deus. Quis fazer da sua maneira, a ponto de Deus virar para Samuel e dizer: Samuel, até quando você terá pena de Saul? Eu, Senhor, já rejeitei ele para reinar sobre o meu povo. Imagino eu, Samuel: mas e aí, Deus? O Senhor rejeitou ele, e aí? E aí, Samuel? E aí que eu já tenho um homem segundo o meu coração para reinar sobre este povo, que era Davi, o protagonista da nossa história. Então, uma história que, enfim, creio eu, uma das mais conhecidas em todas as igrejas. A história do rei Davi e principalmente a sua vitória contra o gigante Golias. Primeiro, que já foi um milagre, porque pela ótica humana
como diz, né, na luta do boxe lá, pela ótica humana, Davi não ia dar nem para o primeiro round, ia ser nocauteado logo de cara, pela ótica humana. Mas pela vida de Davi com Deus, a vitória foi certa. Graças a Deus. Vou repetir de novo. Pela vida de Davi com Deus, a vitória foi certa. Agora eu quero aplicar isso na sua vida. Pela sua vida, pela nossa vida com Deus, a nossa vitória é certa. Se você crê nisso, então glorifique esse Deus que fez os céus e a terra. Graças a Deus. Bendito é o nosso Deus. Então o que vai decretar a nossa vitória é a nossa vida com Deus, é a nossa fé no autor e consumador dela, que é o Senhor Jesus. É a nossa conduta com Deus, a nossa vida com Deus. E Davi, então, a Bíblia diz que o exército dos filisteus se levantaram contra Israel. Por quê? Porque o Israel, como eu disse, a história espiritual de Israel estava lá embaixo. Entenda uma coisa: o diabo, ele espera uma fraqueza no cristão para ele investir. Ele espera uma oportunidade, uma brecha para ele entrar. E foi o que estava acontecendo. Saul não ligava mais para a vontade de Deus, a ponto de Deus virar para Samuel e falar com Samuel: Samuel, fala com Saul que é melhor obedecer do que sacrificar. A intenção era boa, mas a atitude era errada. A intenção era boa, mas a atitude era errada. Como diz por aí, né? No cemitério está cheio de boas intenções lá. A atitude dele era errada. Deus não queria sacrifício, Deus queria obediência. Então às vezes tem pessoas que estão sacrificando, mas obedecer, nada. Aí que é uma vitória de Deus. Não tem como. Temos que sacrificar? Temos. Mas prioridade é a obediência. Glória a Deus. Aí a Bíblia diz então que o exército dos filisteus se levantaram. Opa, Deus não está no meio deles. Porque assim que o adversário vê, quando vê uma brecha, um ponto, opa, Deus não está ali, vamos investir. Aí a Bíblia diz então que eles se levantaram e declararam guerra. Aí a Bíblia diz então que Israel ficou de um lado e os filisteus do outro. E no meio um vale. O lugar da batalha era como se fosse o ringue. Uma torcida de um lado, outra torcida de outro, e no meio o ringue, o lugar da batalha. Aí a Bíblia diz que o filisteu se levantava, Golias, e falava para o povo: olha, não precisa ter guerra. Eu tenho um desafio. Não precisa ter guerra. Basta apenas um homem. Eu quero apenas um homem para me enfrentar. Se ele me vencer, nós seremos seus escravos. Caso contrário, se eu vencer, vocês serão nossos escravos. E a Bíblia diz que ele fez isso durante 40 dias. E nesses 40 dias não se levantou um. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que quando ele se levantava para lançar o seu desafio e afrontar ao Deus, como o próprio Davi diz, a afrontar o Deus de Israel, a Bíblia diz que o povo corria. O povo corria com medo. Aí a Bíblia diz então que Davi aparece no cenário. Seu pai envia Davi até o campo de batalha para saber como estava a guerra. A Bíblia diz que Davi então chega no momento exato quando Golias estava desafiando o exército do Deus vivo. Aí a Bíblia diz então que Davi
Pergunta: o que o rei vai fazer com o homem que vencer esse gigante? Davi fez essa pergunta. Aí alguém disse para Davi: olha, o rei falou que vai enriquecer esse homem de grandes riquezas. Opa, vai ficar rico. Tem mais, Davi. Não vai precisar mais pagar a conta de água, maravilha. Não vai precisar mais pagar a conta de luz. Não vai precisar mais fazer armazém. Não vai precisar. Vai ficar livre de todos os impostos. A família desse homem não vai ter mais impostos. Olha, imagina que maravilha. Aí Davi se alegrou. Mais ainda. E a pessoa imagina, falando: Davi, ainda não acabou não, Davi. Tem mais uma coisa. O rei tem uma filha linda. E ela vai dar a filha dele para casar com quem enfrentar esse gigante e derrubar ele. Davi, na hora, solteiro, desimpedido, como diz por aí. Davi, é hoje que eu vou sair. Hoje ele viu a oportunidade. Mas por que ele viu a oportunidade? Porque ele sabia quem estava com ele. A pergunta é: quando o gigante se levanta, você sabe quem está com você? Você confia na presença de Deus? Porque quando o filisteu se levantou, todo Israel correu. Aí Davi disse: olha, ninguém perca a coragem por causa desse filisteu. Eu irei, teu servo irá e lutará contra ele. Davi falando com Saul. E Saul então tenta ali dar uma, não, Davi, ele é gigante, ele é guerreiro desde a sua mocidade. E Davi nem tinha. Aí Davi virou para olha, entenda aqui, rei. Eu estava no campo cuidando das ovelhas do meu pai. Levantou o urso, levantou o leão, para roubar ovelhas do rebanho do meu pai. Eu parti para cima do urso, parti para cima do leão, matei os dois, salvei a ovelha. O mesmo Deus que me deu vitória contra o leão e contra o urso, é o mesmo que vai me dar vitória contra esse circunciso. Graças a Deus. Então Davi já foi convicto que a vitória era dele, por causa, repito, a vida dele com Deus. Então saia daqui com esse pensamento. Saia daqui com essa certeza. É a nossa vida com Deus é que vai determinar a nossa vitória. Glória a Deus. De tudo que vai ser tratado aqui, guarda isso. É a sua vida com Deus é que vai determinar a sua vitória. Aí a Bíblia diz então que Davi venceu o gigante. Mas por que ele venceu o gigante? É isso que nós vamos entrar aqui no texto que lemos. A Bíblia diz então que Saul viu que Davi não ia desistir mesmo. Ele falou assim: Davi, então tá bom. Ô pajem, traz a minha armadura aí. Coloca a minha armadura em Davi. A Bíblia diz que colocaram a armadura em Davi. Davi era como diz por aí, era um baixotinho. Era, como diz, a rapa do tacho. Igual a Radassa, a rapa do tacho. Era a rapa do tacho. Porque Davi era o menor da casa do seu pai, era o menor. Era a rapa do tacho. O pai dele falou: olha, quando foi ungir o rei lá na casa de Jessé, o pai de Davi, ele disse: olha, ainda falta o menor. Ainda falta a rapa do tacho. E Davi aparece, então, rapa do tacho. Colocou aquela armadura do rei Saul. E segundo a palavra de Deus, na tribo de Benjamim, que era a tribo onde pertencia o rei Saul, os homens mais altos que tinham lá davam no ombro de Saul. Se os mais altos davam no ombro de Saul, imagina o tamanho de Saul. Então era um rei para ninguém botar defeito aos olhos humanos. Porque por dentro ele era covarde. Por dentro ele era covarde. Aí Davi então se aproxima,
coloca aquela armadura e de repente Davi olha, tenta andar, diz que ele tenta andar, não consegue, meio sem jeito, nunca tinha usado a armadura. Aí ele falou com Saul: olha, nunca usei isso, tira isso de mim. Olha a ousadia de Davi. Naquela época, ninguém podia falar de qualquer maneira com o rei, não. Dependendo da forma que você falar com o rei, guilhotina, enforcamento. Mas Davi, ousado, cheio do Espírito Santo, Saul, covarde, cheio do espírito de medo, de covardia. Aí Davi: olha, tira isso de mim. Deixa de tira isso de mim. Ele não quis nem falar que essa armadura real, não. Tira isso de mim. Eu nunca usei. Aí a Bíblia diz que Davi foi lá no ribeiro. Foi onde? No ribeiro. Ribeiro é lugar de águas. Então o tema da campanha é águas para libertação. Davi foi lá nas águas. E como nós já aprendemos nessa campanha, que um dos símbolos da palavra de Deus é a água. Davi pegou a sua arma, foi lá no ribeiro, nas águas, e pegou o que ele precisava para vencer o gigante. O que você precisa, o que nós precisamos para vencer o gigante está aqui. É a palavra de Deus. Graças a Deus. Se você tentar fazer de outra forma, você vai quebrar sua cara. Se Deus não estiver na frente, se a palavra de Deus não estiver na frente, o que Deus falou? Clama a mim e responder-te-ei. Está na Bíblia. A Bíblia diz que esta palavra é escudo e broquel. A Bíblia diz que essa palavra é a espada do Espírito, ela é arma. Então Davi foi pegar a sua arma, aquilo que ele precisava, no ribeiro, nas águas. A nossa água está aqui, meu irmão. É a palavra de Deus. Saul não estava nem aí para a palavra de Deus. E isso que decretou a sua ruína. Como eu disse, começou bem e terminou muito mal. Terminou muito mal. Porque desprezou a palavra de Deus. Então Davi, ele usou as armas que ele tinha. E as armas que ele tinha estavam em Deus. O apóstolo Paulo disse: olha, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Qual arma que você tem usado mediante os gigantes que têm se levantado? Qual arma que você tem utilizado no momento em que o gigante tem te afrontado ali, que o gigante tem dito para você que não tem jeito, que não vai dar, que dessa ou não passa? Qual que é a sua arma que você tem usado? Davi recorreu a Deus. Segundo, a Bíblia diz no verso 42: olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. A Bíblia diz que quando Davi pega lá no ribeiro as pedras, e pega a sua funda e vai de encontro ao gigante Golias, a Bíblia diz que o gigante desprezou ele. Imagino eu a cena, o gigante olhando e pensando: peraí, eu achei que vocês iam enviar um guerreiro para lutar contra mim. Vocês enviaram um contrapeso? Enviaram um anão para me enfrentar? Não vai dar nem para o gasto. Acabo ele
Só uma mãozada que o dá nele, acabou. Vai ser fácil demais vencer essa batalha. Era o pensamento do gigante em relação a Davi. Muitas das vezes o adversário da nossa alma tem nos afrontado. Aí qual tem sido a nossa reação? Qual tem sido a sua reação mediante os levantes de Satanás? Mediante aquilo que o adversário tem colocado diante de você? A Bíblia diz que o Golias desprezou Davi. Ou seja, menosprezou. Então não ligue, não se importe com a maneira com que as pessoas pensam e vejam você. Só se importe com o que Deus pensa de você e com o que Deus vê na sua vida. Mas se levanta, parte para cima. Davi encarou o gigante. Aí a pergunta é: vai correr ou vai encarar? Porque o povo que se dizia povo de Deus, correu, afrouxou. Mas Davi era um homem que acreditava piamente no Senhor. Ele disse: eu vou contra esse gigante, eu vou enfrentar. E o gigante desprezando Davi. Davi não deu atenção para o desprezo do gigante. Enquanto você focar naquilo com que os outros pensam e falam de você, você vai continuar do mesmo jeito. Mas quando você fazer como a Bíblia diz: eu elevo os meus olhos para o alto, porque de lá me virá o socorro. O meu socorro vem do Deus que fez os céus e a terra. Se o seu socorro vem de lá, então aplaude esse Deus que é poderoso. Graças a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Verso 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi só venceu porque ele foi na força do Senhor. O apóstolo Paulo diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A nossa fonte de força está em Deus. Mas a pessoa diz: eu estou tão fraco. Então pede a Ele força. Busca força em Deus. Rasga a sua alma diante de Deus. Eu preciso acreditar mais na sua palavra. Porque a força do cristão está na sua fé. A força daquele que diz que acredita em Deus, que crê no Senhor, está na sua fé. Aí está a sua força. A Bíblia diz: se te mostra abatido no dia da angústia, pequena é a sua fé. Então peça ao Senhor para aumentar a sua fé. Porque Jesus disse que a fé ela tem tamanho. Ele disse: se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, não só direi este monte precipita daqui a colar, assim se fará. Se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda. Os discípulos mais que depressa chegaram para Jesus e disseram: Senhor, aumenta a nossa fé. Você tem que, nas suas orações, você tem pedido a Deus para aumentar a sua fé? Porque às vezes a pessoa fala assim: não, eu queria ter uma fé igual a de fulano, eu queria... Errado é. Eu quero ter a fé de Jó. Então você está disposto a passar por tudo que Jó passou? Eu quero ter a minha fé, mas que seja uma fé que faça a diferença.
Que seja uma fé, como diz a Bíblia, depois havendo feito tudo, permanecer inabalável. Inabalável. Então, nas suas orações, peça a Deus para aumentar a sua fé. Peça ao Senhor para acrescentar fé no seu coração, para que você passe a enxergar com os olhos de Deus, ouvir com os ouvidos de Deus. Porque a fé é isso. Peça a Deus para aumentar a sua fé. Davi disse: eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. O que a Bíblia diz? Bendito o que vem em nome do Senhor. E Davi disse: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Bendito, abençoado aquele que vem em nome do Senhor. Então, quando você vai no nome do Senhor, não tem capeta, não tem gigante, não tem demônio, não tem nada que pare na sua frente, porque a sua fé está naquele que pode todas as coisas. Se você tem essa fé nesse Deus poderoso, então aplauda em nome de Jesus. Para finalizar, verso 46, Davi diz assim: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Aí ele termina esse versículo dizendo que toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Olha a fé de Davi. Ele diz: olha, hoje mesmo. Não é amanhã, não é daqui uma semana, não. É hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Glória a Deus. Olha a fé de Davi. Mas ele diz: toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Graças a Deus. Que a sua fé, que a nossa fé, ela venha testemunhar o poder de Deus. Então Davi, ele tinha uma fé que testemunhava, que glorificava o nome do Senhor. Aquilo que você busca em Deus, que você tem fé, é para glorificar o nome do Senhor? Se for, então se prepara. Se prepara para testemunhar. Porque tudo que Deus faz na minha e na sua vida é para que nós venhamos testemunhar. Davi disse: ainda hoje, o Senhor vai te entregar na minha mão. E toda essa terra saberá que é um Deus em Israel. Por que Davi disse isso? Aquilo que eu disse para você. A história espiritual de Israel estava lá embaixo. Ninguém mais ali acreditava em Deus. E às vezes você pode estar assim. Às vezes você está na sua casa, ninguém lá acredita em Deus. Ou até fala: não, eu acredito em Deus. Mas na hora que o gigante se levanta, faz igual o exército de Israel, ó, perna para quem te quer. É você que Deus quer usar como instrumento de fé. Graças a Deus. Aonde você passar, para que todos saibam que há um Deus vivo na sua vida, que há um Deus que governa a sua vida, que há um Deus que opera maravilhas na sua vida e através da sua vida. Então saia daqui hoje com essas duas verdades, que o que vai determinar a sua vitória é a sua vida com Deus, e que a sua fé, que você vai pedir para Deus, seja uma fé que venha glorificar o nome do Senhor. Porque às vezes as pessoas: Deus,
me dá isso. Deus, me dá aquilo. Deus me dá. Eu quero me despedir, pedir e dar, não usar. Mas até para pedir, temos que pedir sabedoria. Pedir com sabedoria. Quando pedimos a Deus, que o nosso pedido seja para glorificar o nome do Senhor. Que nós venhamos testemunhar aquilo que nós estamos colocando diante de Deus. Hoje nós podemos separar que cada um dá um testemunho. Cada um vai ter um testemunho de algo que Deus fez na sua vida, que Deus fez na sua casa. Mas Deus tem que ser glorificado. Meu Deus. Porque infelizmente tem alguns programas de televisão que a gente assiste por aí que dá até nojo de se ouvir certos testemunhos. A pessoa fala, quando ainda colocam uma igreja, a pessoa quando as igrejas, olha, não, quando eu era daquela igreja, aí não fala o nome da igreja, o líder lá não permite. Quando eu estava no outro ministério, outra igreja, a minha vida não andava. Aí quando eu vim para cá, agora eu tenho 10 casas, eu tenho 10 carros. E Jesus, o que Jesus fez? Nada. Entenda uma coisa. Para o diabo tirar a atenção de alguém de Deus, ele dá coisas para a pessoa. Satanás levou Jesus até o alto monte e falou, olha, tudo isso aqui eu te dou, se você se prostrar diante de mim, porque a mim me foi entregue. Então tem muitas pessoas que estão recebendo coisas que não é Deus que está dando, é o próprio diabo para afastar a pessoa da presença de Deus. O diabo ele é enganador. Por isso que eu não gosto desse tema que a pessoa falar que o diabo abençoa. Não, o diabo não abençoa, não. Ele é o mal. Ele engana. Ele é o enganador. Ele ilude as pessoas. Então a pessoa fica fixada a ponto de menosprezar o lugar que estava, menosprezar a noiva do cordeiro e dizer, não, aqui que é a noiva. Aquilo que eu disse, o que determina a minha sua vitória é a nossa vida com Deus. É a nossa vida com Deus. E aquilo que nós estamos colocando diante de Deus está glorificando o nome dele? Ou está glorificando uma entidade? Está glorificando um certo líder? Porque dele e para ele são todas as coisas. É para o Senhor, tudo para a glória dele. Quer comamos, quer bebamos, quer vistamos, façamos tudo para a glória do Senhor. Coloque-se pelo seu lugar. Queria que você fechasse os seus olhos nessa hora. Nós vamos orar neste momento. Como é que é? Amém, nós vamos orar sim, amém. Então vamos fazer uma oração, fecha nossos olhos. Vamos fazer uma oração aqui, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Santo Deus e eterno Pai. Sim, meu Deus. Deus, Criador dos céus e da terra. Pai, neste momento nós estamos orando, clamando ao Senhor por um milagre, Senhor. Hoje, meu Deus, nós estamos terminando